Imagine um homem íntegro, temente a Deus, respeitado por todos. Um homem que não rouba, não mente, não engana. Um pai amoroso, um líder sábio, um servo fiel. Agora imagine esse mesmo homem, em questão de horas, perder tudo: os bens, os filhos, a saúde, a dignidade, sem respostas, sem culpa, sem aviso. É nesse silêncio brutal entre a fé e a tragédia que encontramos Jó. Não é uma metáfora, não é uma parábola, é uma história real de um homem que, mesmo em meio ao colapso absoluto, pronunciou palavras que atravessaram os séculos. Em Jó, capítulo 1, versículo 21, ele declarou: "O Senhor deu, o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor." Mas quem foi esse homem? Por que Deus permitiu tamanha dor? E o que essa história revela sobre a justiça divina, o sofrimento humano e o mundo invisível que nos cerca? Essa não é apenas uma narrativa sobre dor. É um mergulho profundo na fé que resiste quando tudo falha, na justiça que transcende lógica, no Deus que permanece em silêncio. E mesmo assim, é digno de confiança. Se prepare, porque essa é a história de Jó, e ela vai fazer você enxergar a tempestade de um jeito que talvez nunca viu antes. Bem-vindo ao canal Uma Visão do Céu, onde os mistérios da Bíblia ganham voz. Inscreva-se e caminhe com a gente pela verdade que o mundo prefere ignorar. Antes de qualquer dor, antes de qualquer tragédia, havia um homem. O nome dele era Jó. Ele não era profeta, nem rei, nem sacerdote. Não morava em Jerusalém. Não fazia parte da linhagem de Abraão. Jó viveu em uma terra distante chamada Uz, longe dos holofotes da narrativa bíblica principal. E mesmo assim, Deus o destacou como exemplo para o céu e a terra. As Escrituras dizem que Jó era íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Ele não era perfeito, mas era verdadeiro. Seu caráter não era uma máscara. Sua fé não era um ritual. Ele vivia diante de Deus com reverência, humildade e pureza. Sua vida era próspera. Ele tinha terras, servos, rebanhos incontáveis. Era o maior de todos os homens do Oriente, admirado por sua sabedoria, respeitado por sua influência. Mas sua maior riqueza não podia ser contada em moedas ou animais. Era sua família, 10 filhos, jovens que se reuniam em banquetes, celebravam a vida juntos. E Jó, como sacerdote do lar, intercedia por eles. Todos os dias oferecia sacrifícios, por precaução, por amor, por temor. Era um tempo de estabilidade, de bênção, de paz. Mas enquanto Jó vivia na terra, algo se desenrolava nos céus. O livro de Jó nos leva para uma cena rara, quase inacessível, uma reunião celestial. Os filhos de Deus, seres espirituais, se apresentam diante do trono, e entre eles surge alguém inesperado, Satanás, o acusador. E então, Deus faz algo surpreendente. Ele não apenas permite a presença do inimigo, ele inicia a conversa. Em Jó, capítulo 1, versículo 8, o Senhor pergunta: "Você viu o meu servo Jó? Não há ninguém como ele na terra, íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal." Mas Satanás responde com cinismo. Ele não nega a integridade de Jó. Ele questiona a motivação. Claro, ele teme o Senhor, mas só porque tem tudo. Você o cercou de bênçãos, riqueza, proteção. Tira isso dele e ele vai te amaldiçoar na sua face. Foi ali, nesse exato momento, que a história mudou. Deus não negou o desafio. Ele aceitou. Não porque duvidava de Jó, mas porque confiava nele e porque queria revelar para os céus, para a terra e para nós que existe uma fé que não depende de circunstâncias, uma fidelidade que não se compra com bênçãos, uma aliança que permanece mesmo quando tudo é tirado. Essa não é apenas a história de um homem rico que perdeu tudo. É a história de um coração que foi provado até o limite. E tudo começou
com uma conversa entre Deus e o acusador. A manhã nasceu como todas as outras. Os campos estavam cheios, os servos em atividade, os filhos em festa. Nada no horizonte indicava o que estava prestes a acontecer. Mas no invisível, a batalha já havia começado. Satanás saíra da presença de Deus com permissão. Não para tocar na vida de Jó, mas em tudo ao redor. E foi exatamente o que ele fez. A primeira notícia veio rápida e devastadora. Um mensageiro ofegante com o rosto em pânico. Os sabeus invadiram os campos, mataram os servos e levaram todos os bois e jumentos. Jó mal teve tempo de reagir. Outro servo entrou apressado. Fogo caiu do céu, consumiu as ovelhas e os pastores. Todos morreram. E antes que o relato terminasse, outro homem atravessou a porta. 3 bandos de caldeus atacaram os camelos, mataram os servos. Só eu escapei. 3 golpes, 3 perdas, em minutos. Mas o pior ainda estava por vir. O último mensageiro entrou. Sua voz tremia, os olhos cheios de dor. Seus filhos estavam todos reunidos na casa do mais velho. Um vento forte veio do deserto. A casa desabou. Não sobrou ninguém. Silêncio. Era como se o mundo tivesse parado. Tudo que Jó havia construído, amado, protegido, estava em ruínas, em um único dia. A Bíblia não romantiza esse momento. Jó rasga suas vestes, cobre-se de cinzas, cai com o rosto no chão. Mas suas palavras não são de maldição, nem de revolta. Em Jó, capítulo 1, versículo 21, ele declara: Nu saí do ventre da minha mãe, e nu voltarei. O Senhor deu, o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Mesmo com o coração em pedaços, ele adorou. Mesmo sem entender, ele reverenciou. Porque para Jó, Deus não era um amuleto de prosperidade. Era tudo o que ele tinha, mesmo quando não tinha mais nada. O que os olhos humanos viam era perda. Mas nos bastidores havia algo maior acontecendo. Satanás esperava uma blasfêmia. Esperava gritos, ofensas, rompimento. Mas ouviu adoração. Aquela não foi apenas uma tragédia humana. Foi um terremoto espiritual. Uma declaração invisível. Há uma fé que permanece, mesmo no dia mais escuro. E ali, entre o luto e a reverência, Jó não apenas perdeu tudo. Ele também venceu o primeiro embate. A primeira prova foi devastadora. Jó perdeu tudo: bens, servos, filhos, e mesmo assim, permaneceu em pé diante de Deus. Mas a história não termina ali. Nos bastidores invisíveis, Satanás volta à presença do Senhor. Ele havia falhado em seu primeiro argumento. Jó não negou a fé mesmo sem nada. Agora, o acusador muda sua estratégia. Em Jó, capítulo 2, versículo 4, ele declara: Pele por pele, tudo o que o homem tem, ele dará por sua vida. Mas estende a tua mão, toca nos ossos dele e na carne dele, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Deus, em sua soberania, permite, não para destruir, mas para revelar algo mais profundo. E então começa uma nova onda de dor. Jó é atingido por feridas terríveis. Seu corpo se cobre de chagas, da cabeça aos pés. As dores físicas são constantes, insuportáveis. Ele se senta em cinzas, arranhando a pele com cacos de cerâmica, tentando algum alívio. Aquele que antes era honrado por todos, agora é irreconhecível, rejeitado, quebrado. E nesse cenário, ouvimos a voz da sua esposa. Uma fala breve, mas carregada de desespero. Em Jó, capítulo 2, versículo 9, ela pergunta: Ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Palavras duras, nascidas não da maldade, mas da dor. Ela também perdeu tudo. E agora, vê seu marido se deteriorando dia após dia. Era o grito de uma alma desesperada. Mas mesmo ali, Jó permanece firme. Sua resposta é calma, mas firme. No versículo seguinte, ele diz:
Você fala como uma louca. Aceitaremos de Deus o bem e não também o mal? Jó não entende o que está acontecendo. Ele não tem respostas, mas ainda tem fé. Coberto de chagas, abandonado até pela esposa, cercado pela solidão mais amarga, ele continua se agarrando à única coisa que lhe resta, sua confiança em Deus. A dor agora não era apenas emocional. Ela era física, visível, cortante. E mesmo assim, Jó não blasfema. Ele lamenta, mas continua fiel. Porque para ele, Deus não era apenas uma fonte de bênçãos. Era sua verdade. Mesmo as notícias sobre a tragédia de Jó se espalharam. 3 de seus amigos, Elifaz, Bildade e Zofar, vieram de longe. Não para questionar, mas para consolar. Quando se aproximam, algo inesperado acontece. Eles não o reconhecem. A figura diante deles, frágil, ferida, abatida, não parece mais o homem íntegro que conheciam. E então, silenciam. Durante 7 dias e 7 noites, se assentam com ele no chão. Nenhuma palavra, nenhuma explicação. Apenas o peso do sofrimento compartilhado. Esse silêncio, por um breve momento, foi a resposta mais sensível. Às vezes, não existem palavras para explicar a dor, e nem deveriam existir. Às vezes, a presença fala mais que qualquer discurso. Mas Jó já não aguentava mais. Depois de 7 dias, ele rompe o silêncio, não com raiva de Deus, mas com um lamento existencial. Em Jó, capítulo 3, versículo 3, ele diz: Pereça o dia em que nasci, e a noite em que se disse, nasceu um menino. Ele amaldiçoa o próprio nascimento, não por blasfêmia, mas porque não vê mais propósito. Suas palavras são cruas, intensas, verdadeiras. Jó não está apenas sofrendo. Ele está tentando entender. E o que dói mais é o silêncio do céu. Ele fala de trevas, de desespero, de morte como descanso. Seu grito é o de uma alma em ruínas. Mas esse capítulo, o mais sombrio de sua jornada, nos ensina algo precioso. Deus não se ofende com nossa dor quando ela é derramada com honestidade. Ele não rejeita o choro de quem não entende, mas ainda assim busca. O lamento de Jó é humano, é real, e é nesse momento que o livro de Jó se transforma, de uma história de tragédia para uma profunda revelação sobre o coração do homem e o silêncio de Deus. Os dias passam, e a dor de Jó não diminui, mas o silêncio de seus amigos, esse sim chega ao fim. O que se segue é uma longa sequência de debates, discursos e respostas que se estendem por boa parte do livro. Não são apenas diálogos, são duelos espirituais. Confrontos entre teologias prontas e um sofrimento que ninguém ali consegue explicar. Elifaz, o mais velho, fala primeiro. Ele não é cruel, ao menos não de propósito. Suas palavras soam espirituais. Ele diz que teve uma visão, um sussurro na noite, que lhe revelou que nenhum homem é puro diante de Deus. Elifaz sugere que Jó deve aceitar sua culpa e se humilhar. Afinal, aos olhos de Elifaz, o universo funciona de forma lógica. O sofrimento vem por causa do pecado. Jó sofre. Logo, deve ter pecado. É simples, claro, matemático. Mas Jó não aceita. Ele ouve, responde. E mesmo na dor, sua resposta carrega dignidade. Ele não nega a grandeza de Deus, mas também não aceita ser acusado sem evidência. Ele pede: mostrem-me onde errei. Bildade fala depois, e suas palavras são mais frias, mais duras. Ele não só acusa Jó, ele insinua que seus filhos morreram por merecer. Sim, essa foi a fala. Que os filhos de Jó colheram o que plantaram. Jó escuta. O coração sangra, mas ele continua em pé. Zofar, o terceiro, é o mais agressivo. Ele não só afirma que Jó pecou, ele diz que Jó está sendo poupado, que merecia castigo ainda maior. É como se ele dissesse: você não sabe a sorte que tem em ainda estar vivo. E Jó responde, cada vez mais profundo, mais intenso. Ele reconhece sua dor, lamenta, clama,
mas defende sua integridade. Questiona o que parece ser um sistema injusto. Em Jó, capítulo 13, versículo 23, ele diz: Quantas culpas e pecados cometi! Dá-me a conhecer a minha transgressão e o meu pecado. Não é arrogância, é sinceridade. É alguém implorando por explicação, e não por alívio. Ele diz que quer argumentar com Deus, quer um tribunal, quer ouvir do próprio Senhor onde exatamente ele falhou. O que está em jogo aqui não é apenas o sofrimento, é o conceito de justiça. Os amigos de Jó representam uma teologia simples, confortável e errada, onde tudo o que acontece é explicado por uma lógica de mérito. Se sofre, é porque merece. Se prospera, é porque agrada a Deus. Mas Jó sabe que a vida é mais complexa. Ele não entende o motivo da sua dor, mas sabe que não é fruto de hipocrisia. E essa honestidade faz dele um dos homens mais transparentes das Escrituras. Porque diante da tragédia, ele não finge. Ele não cria respostas. Ele confessa que não entende. E mesmo assim, continua buscando. O debate que acontece no livro de Jó atravessa os séculos. Ainda hoje, muitos tentam consolar com doutrina e não com presença. Julgam mais do que escutam. Mas a verdadeira fé é aquela que permanece mesmo quando não encontra explicações. E Jó, mesmo cercado de acusações, continua firme. Não na certeza da teologia, mas na esperança de que Deus o escuta, mesmo em silêncio. Quando parece que tudo já foi dito, uma nova voz se levanta. Eliú, o mais jovem dos 4. Até então, ele havia permanecido em silêncio, por respeito, por reverência aos mais velhos. Mas agora, ele não consegue mais se calar. Está indignado, não apenas com as acusações dos amigos, mas também com as palavras de Jó. Eliú não chega com agressividade, mas com zelo. Ele fala como quem tem algo ardendo no coração. Ele diz que a sabedoria não está necessariamente na idade, mas no Espírito de Deus que habita no homem. Em Jó, capítulo 32, versículo 8, ele declara: O Espírito é que dá entendimento ao homem. O sopro do Todo-Poderoso é que o torna sábio. Seu discurso é longo, mas diferente dos anteriores. Eliú não acusa diretamente como os outros. Em vez disso, ele propõe uma nova perspectiva. E se a dor for uma ferramenta de Deus? E se o sofrimento não for apenas punição, mas disciplina? Um chamado ao arrependimento, ao refinamento, à transformação interior? Ele reconhece que Deus é justo, mas também reconhece que Deus é profundo demais para ser explicado com fórmulas simples. Para Eliú, o sofrimento não é sempre resposta ao pecado. Pode ser o grito de um pai tentando chamar de volta um filho, ou o fogo que purifica o ouro. Ele diz que Deus fala, sim, de muitas maneiras. Às vezes em sonhos, às vezes por meio da dor, às vezes pelo silêncio. Eliú, com sua juventude e ousadia, não traz todas as respostas, mas prepara o terreno para algo maior. Ele tira os olhos de Jó e dos acusadores e volta o foco para Deus. É como se dissesse: parem de medir a justiça de Deus com a régua do homem. E com isso, ele rompe o ciclo de acusações repetidas e aponta para algo mais alto. Seu discurso não é o clímax da história, mas é a transição. Porque depois dele, quem fala é o próprio Deus. Depois de tantos capítulos de silêncio, lamentos e argumentos, finalmente Deus fala, mas não como muitos esperariam. Ele não surge com explicações tranquilas, nem respostas diretas às perguntas de Jó. Deus se revela no redemoinho, uma tempestade que rasga o céu e toma o cenário. E do meio do turbilhão, a voz do Eterno ecoa. O Criador não começa com consolo. Ele não apresenta justificativas para o sofrimento de Jó. Em vez disso, ele faz perguntas.
Perguntas que não buscam respostas, mas revelações. Perguntas que expõem a limitação do homem e a imensidão de Deus. Em Jó, capítulo 38, versículo 4, o Senhor diz: Onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Dize-me se tens entendimento. E essa é só a primeira. Deus fala sobre as estrelas que ele chama pelo nome, os mares que ele confinou com limites, os relâmpagos que o obedecem, os animais selvagens que ele sustenta, o ciclo das estações que ele comanda. É uma poesia divina de autoridade e glória. Jó queria entender o motivo da dor, mas Deus revela o mistério da criação. Não era sobre explicar o sofrimento, era sobre mostrar quem está acima de tudo, inclusive da dor. A resposta de Deus é, na verdade, uma revelação. O mundo não gira ao redor da nossa compreensão, gira ao redor da sua soberania. E diante disso, Jó não reage com resistência. Ele não insiste nas suas queixas. Ele não exige nada. Ele se cala. E no silêncio da alma, ele reconhece a verdade mais poderosa. Antes eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Jó 42:5. Jó entende finalmente que Deus nunca esteve ausente, que mesmo quando não falou, estava ali, que mesmo sem explicar, sustentava tudo, que mesmo permitindo a dor, continuava sendo bom. Essa parte da história nos lembra que há momentos em que Deus não explica, ele se revela. E quando ele se revela, a necessidade de respostas desaparece, porque o coração se satisfaz não com o porquê, mas com o quem. O redemoinho cessa. A voz poderosa que havia questionado os fundamentos da existência silencia. E diante da imensidão do que viu e ouviu, Jó responde: não com revolta, não com exigências, mas com rendição. Em Jó, capítulo 42, versículo 5, ele diz: com os ouvidos eu ouvira falar de ti, mas agora os meus olhos te veem. Essas palavras são o ponto de virada. Jó havia passado por tudo: perdas, doenças, acusações, silêncio. Havia feito perguntas profundas, debatido com seus amigos, clamado por justiça. Mas agora ele não precisa mais entender. Porque ele viu, não com os olhos físicos, mas com os olhos da alma. A revelação não veio em forma de explicação, mas de presença. Jó percebe que tudo o que achava saber sobre Deus era limitado, que toda sua fé, embora sincera, era ainda superficial. Agora, diante da glória que não se pode medir e da soberania que não se pode conter, ele se dobra. Em humildade, diz no versículo 6: por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Esse arrependimento não é por pecados ocultos, mas por ter subestimado o mistério de Deus. Jó reconhece que tentou encaixar o infinito nos limites da razão, e como todo ser humano falhou. Mas agora sua fé é real. Não é mais teórica, herdada, construída em tempos de paz. É uma fé provada, rasgada, reerguida das cinzas. A jornada de Jó o levou do altar da adoração à cova do desespero, do silêncio dos céus ao trovão da voz divina. E agora, o homem mais íntegro da terra entende algo que nem os anjos puderam explicar: que Deus é bom, mesmo quando o mundo desaba. Esse é o verdadeiro milagre da história de Jó. Não a restauração de seus bens, não o fim da sua dor, mas a transformação de sua visão. Ele não apenas ouviu sobre Deus, ele o encontrou. E isso foi suficiente. Depois do redemoinho, depois do silêncio quebrado e da revelação divina, Deus volta sua atenção aos amigos de Jó, aqueles que passaram capítulos inteiros acusando, julgando, explicando com teologia rasa o sofrimento do justo. Em Jó, capítulo 42, versículo 7, o Senhor declara a sua ira contra eles e diz: vocês não falaram o que é reto a meu respeito, como fez o meu servo Jó. É uma reviravolta impressionante. O homem ferido, que questionou, que lamentou, é justamente o que Deus defende.
porque Jó não tentou explicar Deus. Ele buscou Deus. Não falou da boca para fora, mas derramou a alma com sinceridade. Por isso, o Senhor o exalta. Mas antes da restauração, vem o teste final, o perdão. Deus ordena que os amigos levem sacrifícios e que Jó ore por eles. E ele ora, sem amargura, sem revanche. Jó intercede por aqueles que o feriram. E é nesse momento, não antes, que a virada começa. O versículo 10 diz: O Senhor mudou a sorte de Jó, quando este orava por seus amigos. A restauração de Deus não é simbólica, é abundante. Jó recebe em dobro tudo o que havia perdido: rebanhos, riquezas, respeito. Seus irmãos e irmãs o visitam e consolam. Ele tem mais filhos, 7 filhos e 3 filhas, tão belas que são citadas pelo nome: Gemima, Késia e Queren Apuk. Jó volta a sorrir. E mais do que isso, volta a viver. O texto encerra dizendo que ele viveu 140 anos depois disso. Viu seus filhos e os filhos de seus filhos, até a 4ª geração. E então, morreu, velho e farto de dias. Mas há algo mais precioso do que a longevidade. Jó morreu com os olhos cheios de Deus, cheios de uma fé que não dependia de respostas. Uma fé que atravessou o fogo da dor e saiu do outro lado mais viva do que nunca. A história de Jó não termina com perdas, termina com glória. Não com explicações, mas com presença. Não com o fim da dor, mas com o início de algo eterno. A história de Jó não nos entrega todas as respostas. Não oferece um mapa claro para entender o sofrimento, nem uma fórmula para evitar a dor. O que ela oferece é algo mais profundo, um segredo escondido nas entrelinhas de cada capítulo. O segredo de Jó não é sobre paciência, é sobre presença. Ele não venceu por entender os porquês, mas por permanecer com fé diante do silêncio. Ele descobriu que a verdadeira resposta para a dor não é uma explicação, é uma revelação. No capítulo 42, versículo 5, ele mesmo confessa: Antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Esse é o centro de tudo. O clímax não está na restituição, está no encontro. No momento em que a fé, antes construída sobre palavras e tradições, se transforma em uma visão real, íntima, quebrantada, de quem Deus é. Quando Deus não explicou, Ele se mostrou. E isso foi suficiente. A história de Jó é a história de todos nós, de quem sofre sem entender, de quem ora e não escuta a resposta, de quem ama a Deus, mas caminha pelo vale. E é para esses que a Bíblia deixa uma mensagem viva. O sofrimento pode nos ferir, mas também pode nos revelar o rosto do Criador. Se essa história falou com você, se tocou o seu coração, inscreva-se no canal Uma Visão do Céu. Aqui, cada história da Bíblia é contada com reverência, profundidade e verdade espiritual. E juntos, seguimos em direção à eternidade.